Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Encerrando esse ciclo sobre a mensagem da cruz, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo 22 a 25. Muito obrigado, irmã Neide, muito obrigado. Marcos narrará algo interessante. A cruz de Cristo é a única causa que nós podemos dizer que a nossa fé também se baseia. Por que se baseia na cruz? Porque a cruz está vazia. A cruz está vazia. A cruz é a nossa mensagem. A mensagem da cruz é a própria essência da nossa fé, na qual não podemos esquecer. A mensagem da cruz é o centro do Evangelho. Por isso somos cristãos, novamente repito. Saliento que a nossa fé baseia-se naquilo que estudamos e cremos. Também cremos que a mensagem da cruz de Cristo é o fato mais importante do cristianismo, pois dela depende a esperança de todos os pecadores. Se não fosse a cruz e a sua mensagem, talvez muitos de nós não estivessem aqui hoje, porque o pecado ainda existe, mas Jesus é o antídoto do pecado. Amém, querido? A morte de Jesus na cruz nos trouxe benefícios para toda a humanidade. Quais foram os benefícios da cruz? Nós vamos estudar isso um pouco hoje. Mas Marcos narra o seguinte. Ele diz assim: levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Então o crucificaram e dividiram as roupas dele, lançando sorte para saber com que cada um ficaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Bem, essa é uma narrativa que nós poderíamos mencionar em todos os cultos, porque afinal de contas, Jesus passou por uma experiência interessante, uma experiência única, uma experiência, irmãos, que nós não imaginamos o quanto isso tenha sido difícil, dificultoso, tenha sido dolorido. Nós não temos a imaginação, porque afinal de contas nunca passamos algo semelhante. Mas os anúncios da palavra nos dizem que Jesus, ele realmente sofreu. E sofreu por quê? Sofreu por nós. Sofreu por você. E Jesus sofreu por nós por causa do amor. O amor de Jesus. O amor de Deus é a mensagem da cruz. A cruz revela o amor de Deus por você, por nós, pela igreja. A cruz, ela emana amor, porque a mensagem do amor estava naquele que no madeiro foi pendurado, mas ao terceiro dia ressuscitou. No madeiro, a mensagem foi entoada. Não sei se faz sentido para você isso, mas foi através do madeiro que tudo se consumiu. Sabe, há uma palavra que poucos falam, eu estava falando isso na sexta-feira, tetelestai, que a palavra está consumado. Quando Jesus disse tetelestai, estava consumado a obra redentora, estava consumado a obra salvadora, a obra curadora. Por quê? Porque ele consumiu, foi tratado de uma forma onde tudo foi consumado. Ele foi morto por amor. Ele não foi morto apenas porque os judeus e os romanos queriam vê-lo morto.
Ele foi morto por amor, um amor incontrolável, um amor excedente, um amor incrível, que foi o amor de Deus por nós. Se nunca alguém disser a você, eu o amo, saiba que Deus disse, eu te amo, entregando Jesus naquela cruz por nós. Ele disse, eu te amo, quando Jesus foi pendurado naquele madeiro. Porque João 3,16 diz isso. João 3,16 diz, porque Deus amou tanto o mundo. Ele amou a mim, Ele amou você. Ele amou, e não é o amor eros, não é o amor qualquer, é o amor ágape, um amor que tem começo e fim nele, que Ele está com o controle de todas as coisas. Ele nos amou. A cruz emana a mensagem do amor, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que somos cristãos, pastor? Porque a mensagem diz que o amor de Deus é para que tenhamos vida e vida eterna. E eu espero que você volte a ter a alegria da sua salvação. Eu espero que você tenha alegria, porque a sua vida custou um preço altíssimo. E o preço pago na cruz, o preço que foi gerado na cruz, não tem preço de verdade. Não tem preço. Nós nunca saberemos o que foi aquilo tudo. Mas podemos experimentar o amor de Deus. Podemos dizer que nem a morte, nem a vida, nem o principado, nem potestade, nada nos afastará do amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus, você é a proteção do amor divino, você é alguém que Ele amou antes mesmo de você nascer. Ele já tinha para você uma história a ser contada. Faz sentido para você essa noite? Existe uma reação que a cruz traz sobre nós. É a reação de não estarmos perdidos. Você não está perdido. Apesar de algumas vezes nos sentirmos perdidos na vida, apesar de algumas vezes não sabermos para onde nós vamos, porque a própria vida às vezes se encarrega de nos direcionar para alguns outros caminhos, mas nós podemos crer que nós não estamos perdidos. Nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos debaixo da expressão do amor de Deus por nós. Ele revelou esse amor através da morte do seu Filho na cruz do Calvário. Por isso nós somos dele e ele é nosso. Você é dele e ele é seu. Você não é apenas alguém que está sobre a terra sem eira nem beira, não. Você é alguém que ele amou e que ele ama e quer fazer de você um instrumento nas suas mãos. Ele quer fazer de você alguém que experimente essa verdade do amor. Porque o amor de Deus, ele é muito importante. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, Paulo diz uma coisa importante, Romanos 5, 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Você entende isso essa noite? Deus demonstra seu amor por nós. Então você não pode dizer que não é amado. Às vezes você quer ouvir de alguém, não é? Que o quanto você é precioso, o quanto você é amado. E às vezes não há ninguém para nos dizer isso. Mas uma coisa eu posso dizer a você todos os dias: Deus ama você. Deus ama a sua vida. Deus ama todos nós, por quê? Porque Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores, ou quando andávamos no pecado. Por isso que nós precisamos amar a Deus. Você ama a Deus? Você ama realmente Deus?
Você está disposto a fazer por Deus alguma coisa essa noite? Você está disposto a negar a si mesmo e amar a Deus? Porque muitas das vezes nós esquecemos que a anatomia do amor de Jesus é negar a si mesmo para obedecer a Deus. A obediência é um fator primordial em tudo que Jesus fez por nós na cruz, até gritar, tetelestai, está consumado. Ele poderia ter corrido da cruz? Poderia, mas ele vai obedecendo, ele vai se entregando, porque a obediência gera amor, ou amor gera obediência. Você pode dizer um amém por isso? Na primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 9 a 10, primeira epístola de João, capítulo 4, de 9 a 10, a Bíblia diz o seguinte: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu Filho único ao mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele. Receba isso essa noite. Você tem vida por meio de Jesus. Por mais que os dias sejam difíceis, por mais que as lutas estejam intensas, por mais que as dores tomem conta do seu coração, da sua vida, talvez você esteja vivendo tempo de abandono, talvez você esteja vivendo tempo de tantas coisas, mas eu quero dizer a você que Ele mandou o seu Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Não é por meio de um pastor, não é por meio de um apóstolo, de um bispo, é por meio de Jesus. É por meio de Jesus que nós temos vida, e o antônimo da vida é morte. Eu quero dizer para você que todo espírito de morte que sonda, que ronda, que está perto de você, será tirado, arrancado, banido, por causa da vida que Jesus tem por nós e para nós. Nós temos vida nele, ou vida por causa dele. E o amor é isto. Não fomos nós que o amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou seu Filho, por meio dele os nossos pecados, pelo meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Não é nós, não é por nós, é por Ele. Talvez alguém me diga, um dia desse alguém me falou, disse: pastor, eu sou tão pecador. Eu disse: quem não é pecador? Quem não está, às vezes, preso, aprisionado por um pecado, que se tornou até um pecado de estimação, que se tornou um pecado que nós dizemos não temos força. Às vezes, realmente não temos força. Às vezes, nós somos mortos já por causa dos pecados. Mas há um antídoto para o pecado, o seu antídoto é Jesus. Toda vez que o pecado cobrar a conta, você diz aqui, já foi pago pelo sangue de Jesus. Toda vez que o pecado tiver que vir até você, e você ficar entre aquela situação, eu peco ou não peco, diga: eu não pecarei, porque Jesus já perdoou os meus pecados, e eu posso vencer os pecados. Eu profetizo na sua vida, força de Jesus para dizer não aos pecados. Porque o não que você disser ao pecado te abençoará, te prosperará, te levantará, te fará ser diferente na sua geração. Precisamos dizer não ao pecado. José disse não ao pecado. Ele disse: não pecarei contra Deus. Mas ó que isso custou mais caro para José do que nós imaginamos. Mas José não desistiu. José não deixou que o pecado fosse maior do que ele, porque o não que José disse ao pecado o promoveu a um nível maior. Eu profetizo essa noite uma promoção na presença de Deus na sua vida, uma promoção quando você começar a dizer não por algumas coisas erradas e dizer sim para Deus. Isso vai mudar a sua história. Isso vai mudar a sua casa. Você pode dar um glória a Deus por isso.
Às vezes as pessoas acham que foram os pregos que seguraram Jesus naquela cruz, mas não foi. Foi o amor de Deus por nós que segurou Jesus naquela cruz. Porque ele poderia, como salientei agora há pouco, poderia ter dito: não, eu não quero isso. Mas eu quero, porque o meu sacrifício, o meu amor, alcançará o Marcelo, alcançará o Eurimar, alcançará o Fabrício, alcançará o Ivan, alcançará a Sheila, alcançará o Ivanildo, alcançará todo mundo. O meu amor alcançará essas pessoas. E o meu amor os salvará, o meu amor os curará, o meu amor os livrará. A obra redentora da minha vida aqui na cruz vai fazer com que eles experimentem algo que muitos não experimentarão ainda, porque eles começam a entender que a minha obra foi concluída e aquilo que eu concluí é poderoso na vida deles. Porque aquele que começa a boa obra vai terminar a boa obra nas nossas vidas. Aquele que começou a obra na cruz vai terminar a obra em nossas vidas. Você pode dizer um amém por isso? Você pode dizer: obrigado, Jesus, porque a obra está consumada. Ninguém pode apontar o dedo e dizer: você não poderá ter isso ou aquilo outro. Não. Ele gritou: está consumado. E estar consumado é algo muito interessante e muito poderoso. Uma outra coisa que emana na cruz é que a cruz garante o perdão dos nossos pecados literalmente. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso dizendo uma coisa interessante. Olha o que Paulo eu espero que faça sentido para você, como foi sentido para os efésios naquele tempo. Ele disse assim, Paulo aos Efésios: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Paulo está enfatizando isso aos Efésios. Nós temos redenção. Nós temos redenção por meio do seu sangue. Nós não somos qualquer coisa, nós não somos os sem eira, sem beira, os esquecidos, não. Nós temos redenção. A redenção não vem por nada mais, nada menos, pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. E é por causa deste sangue, é por causa desta redenção, Efésios, que o perdão dos pecados aconteceu, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Uau! Nós somos ricos da graça de Deus. Talvez você nunca tenha dinheiro de fato, mas eu oro para que você tenha. Mas se você não tiver, você vai ter a graça de Deus, que vai te ajudar a fazer muitas coisas, que vai te sustentar nos dias difíceis, que vai te dar graça para enfrentar uma enfermidade, uma dor, um abandono, uma frustração, porque é para isso que a graça nos serve. A graça não serve apenas para dizer, somos agraciados. Mas qual é realmente a finalidade de sermos agraciados? Não somos agraciados porque só Jesus nos deu graça, somos agraciados porque isso nos permite viver uma vida de acordo com a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que sejamos felizes. A vontade do Pai é que tenhamos forças, cura, um corpo sadio. Foi por isso que Jesus levou muitas coisas na cruz. O profeta diz lá em Isaías que Jesus levou um monte de coisas na cruz para que nós tivéssemos a sua vida. E eu quero profetizar na sua vida a vida de Jesus emanando. A graça de Jesus emanando da sua vida, levando-o a entender que algo mais precioso vai acontecer. Algo mais precioso que veio da cruz para nós. Aceitar a mensagem da cruz através do sacrifício de Jesus Cristo é garantir
o perdão dos pecados. Porque quando Jesus fez isso, os nossos pecados foram perdoados. Você precisa nominar seus pecados às vezes. Você precisa dizer: Senhor, meu pecado é isso. Às vezes nós olhamos para esses textos e achamos e denominamos os pecados de uma forma genérica. Não. Aprenda a dizer ao Senhor os nomes dos teus pecados. Aprenda a confessar a Jesus os seus pecados. Porque nenhum dos seus pecados terá poder sobre você se você confessar e Jesus perdoar a sua vida. É por isso que nós pedimos perdão aos pecados, perdão a Jesus pelos nossos pecados. Porque os nossos pecados às vezes nos atrapalham, nos seguram, nos deixam para trás. Mas se você pedir perdão aos seus pecados, eu garanto a você que você terá uma vida transformada. Porque não há pecado nem culpa maior do que o amor de Jesus. Conheço muita gente que diz: pastor, eu peco muito. Ele também tem muita graça para te dar. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Superabundou a graça de Jesus. Por isso, pastor, eu sou um pecador. Aleluia. Aleluia. Mas se você dizer assim: Senhor, eu confesso meus pecados essa noite. Eu tenho tantos pecados que às vezes até me envergonham dos meus pecados. Mas ora, pecados foram feitos para serem perdoados. Mas você precisa entender: eu perdoo os meus pecados, mas não posso transformar o pecado em uma rotina na minha vida. Às vezes nós temos uma rotina de pecado. Eu não posso mentir a você. Você não pode ficar daquele jeito: hoje eu pequei, amanhã eu peço perdão, hoje eu pequei, amanhã eu peço perdão. Não. Confesse seus pecados, encontre os perdão e não peque mais. Foi isso que Jesus falou para muita gente: vai e não peques mais. Eu gosto muito de Jesus, porque Jesus, Ele mostra para mim uma coisa que eu não sou e você também não é. Às vezes nós somos muito justos, muito juízes. Dizemos para alguém que está em pecado: você vai para o inferno. Claro, as pessoas vão para o inferno se não confessarem os pecados. Mas nós não somos portadores de um espírito de morte, nós somos portadores do espírito de vida. Antes de você dizer que alguém vai para o inferno, diga a ele: Jesus o ama. Jesus tem uma obra para a sua vida. Jesus quer fazer algo gigantesco na sua vida. Antes de você dizer, você vai para o inferno. Esse evangelho nós não pregamos nessa igreja. O evangelho que pregamos aqui é que Jesus ama a todos e morreu por todos e perdoa todos os pecados de todas as pessoas em todos os lugares. Mas você tem que confessar. E tem que dizer: Jesus me perdoa. Aí você diz: pastor, é tão difícil para mim. E para mim, você acha que não é difícil? Você acha que eu não peco? Eu peco. Às vezes eu me peguei pecando. E automaticamente eu digo: Senhor, me perdoa por este pecado. Porque eu não quero conviver com o pecado. O pecado me suja. O pecado me afasta. Sabe por que tem muita gente hoje desanimada por aí? Que não é o caso dessa igreja. Tem muita gente desanimada, tem muita gente: eu não quero mais ir à igreja, eu não quero mais servir a igreja. Sabe por quê? Porque pecou. E peca e não pede perdão. Peca e se afasta. Peca e se envergonha. Peca e se amedronta. Sabe? Peque e peça perdão. E você não se afastará da presença de Jesus. Porque você reconhecerá que é um pecador, mas que a graça te alcançou.
É isso que faz a diferença como igreja de Jesus. Primeiro sentimento que veio ao coração do homem quando pecou. Gênesis capítulo 2. Deus andava sobre a terra. Perguntou: Adão, Eva, aonde vocês estão? Ah, estamos atrás do mato, escondidos. Cuidado, não permita que Satanás te esconda. Não permita que Satanás te esconda. Porque toda vez que ele te fazer se esconder, você se afasta de Deus. Toda vez que Satanás te fazer alguma coisa, e se você não pedir perdão a Deus, ele vai fazer com que você esteja amedrontado. E Deus não nos deu o espírito de medo. Eu profetizo um espírito de coragem na sua vida, até para você enfrentar os dias do teu pecado. Até para você dizer: ah, eu pequei sim, mas a condenação não está sobre mim, porque eu pedirei perdão a Deus pelos meus pecados. Você está entendendo isso? Pequei. Quem disse para vocês que vocês pecaram? Estamos aqui, estamos com medo. Não deixe o medo tomar conta do seu coração. Uma das mensagens mais poderosas da cruz é que nós não devemos ter medo de nada. Nenhuma fobia, nada tomará conta do nosso coração, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Eu não estou dizendo que você às vezes não sentirá um pouco de medo, sentirá porque é homem, porque é gente. Gente sente medo, mas o medo não te dominará, porque quem te domina é Jesus. Quem te domina é a vida de Jesus. Quem te domina é o poder de Jesus. Quem te domina é a mensagem que Jesus trouxe sobre nós. Você entende isso essa noite? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, versículo 18, o apóstolo Paulo vai nos dizer algo interessante. E eu também preciso que isso faça sentido para você essa noite. Porque se não fizer sentido, você vai se sentir perdido. E o Senhor está me dizendo essa noite que nós devemos parar de nos sentir perdidos. Nós não estamos perdidos. O mundo está perdido. Satanás está perdido. Tem muita gente perdida, mas você foi encontrada pelo amor de Deus. Você foi chamado pelo amor de Deus. Você foi chamada pelo amor de Deus. Você foi desenvolvido para isso. Diz o apóstolo Paulo à igreja em Corinto: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Tem alguém em Cristo hoje aqui? Então olhe para o lado e diga: você é uma nova criação ou uma nova criatura? Você crê nisso? Pergunte para você: crê nisso? Você crê nisso? E isso não é mérito seu, isso não é mérito do pastor, isso não é mérito da igreja, isso é mérito de Jesus. É de Jesus esse mérito. E ele vai dizer: as coisas antigas já passaram. A maldição passou, o erro passou, o pecado passou. Já passaram. E eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo. Nós somos de Cristo, nós somos de Deus, e isso ninguém pode nos tirar, isso ninguém pode nos arrancar. Agora, só tem uma pessoa que pode deixar de acreditar nisso da maneira que é você. Satanás treme diante disso. Se Satanás, quando ouve essa declaração,
ele estremece, ele bate as pernas, ele range os dentes, porque ele sabe que Jesus é vencedor, ele sabe que Jesus é poderoso, ele sabe que Jesus tem todo o poder no céu e na terra, ele sabe que a obra redentora de Jesus na cruz não foi uma obra qualquer, foi uma obra que o aprisionou debaixo da própria maldição que ele gerou. Porque Satanás gerou uma maldição sobre ele. Quando Deus disse lá no Éden: tu me feriu o calcanhar, mas eu ferirei a sua cabeça. Satanás gerou uma maldição contra ele. E diz os escritores e muitos teólogos que quando Jesus ressuscitou, ele foi até o inferno cumprir aquilo que havia sido predestinado por Deus. Então eu posso dizer e afirmar a você esta noite: você não é fruto de um acaso, você é fruto do tetelestai, você é fruto daquilo que está consumado. Aquilo que foi consumado te reconciliou com Deus, e isso te faz hoje uma pessoa livre, uma pessoa feliz, uma pessoa curada, separada, limpa, uma pessoa cheio da presença dele, cheio da unção dele, da força dele, que te levará e romperá muitas coisas que te aprisionam. Em nome de Jesus, essa noite eu libero esta palavra nesta casa: nada que aprisiona você irá prosperar, porque tetelestai, está consumado a obra. Está consumado a obra. Uma obra que não foi feita com o sangue de um bode, ou com o sangue de um porco, mas foi feito com o sangue do cordeiro. Um cordeiro perfeito, aleluia. É por isso que Satanás tem ódio da obra da cruz. Porque se fosse um pecador, ele não poderia ficar tão feliz quanto, não é? Mas como aquele não era pecador, como aquele não tinha erros, como aquele que era o Senhor de todas as coisas, ele perdeu. Satanás perdeu. Porque o que era perfeito morreu, ressuscitou. E é por isso que hoje nós podemos usar o nome de Jesus. É por isso que hoje nós podemos glorificar o nome de Jesus. É por isso que nós podemos hoje exaltar o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. É esse nome que um dia toda a língua vai confessar, todo o coração vai liberar que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor da tua vida, Jesus é o Senhor da tua casa, Jesus é o Senhor da tua família, Jesus é o Senhor da tua saúde, Jesus é o Senhor da tua força, Jesus é o Senhor de tudo. E eu declaro hoje que esse Redentor vive na sua vida. Vive na sua vida. E quando Satanás se levantar, ele vai ver o sangue de Jesus na sua vida. Ele vai ver o sangue derramado na cruz na sua vida. Porque Satanás não poderá tocar em você. Eu declaro hoje que a obra de Jesus na tua vida proíbe Satanás de tocar na tua casa, na tua família, na tua esposa, nos teus filhos, em qualquer coisa que é sua, porque a obra está consumada. Porque mais que Satanás tente, ele vai tentar. Ele vai tentar. Porque ele já é um gigante derrotado. Mas ele quer derrotar mais. Foi isso que ele fez com Adão e com Eva. Disse a eles: vocês podem comer. Eles comeram. Eles comeram. Eles comeram. Talvez eles não tivessem força para dizer não. Mas hoje,
nós temos forças em Cristo para dizer não. Fez sentido para você isso? Porque Ele fez o que você não podia fazer, o que eu não posso fazer, o que nós não podemos fazer. Nós não temos méritos pessoais para fazer qualquer coisa. Tudo que somos e fazemos é por causa do Senhor Jesus. E eu quero convidar você a ler o texto que Paulo escreve aos Colossenses, do capítulo 1, no versículo 13 em diante. Paulo escrevendo aos irmãos em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, ele diz: pois Ele nos resgatou. Diga comigo, Ele me resgatou. Eu não sei se você já viu um filme aonde alguém é resgatado como algo tão fantástico que é um resgate. O resgate é algo fantástico. Por quê? Porque o resgate mostra o quanto alguém é importante. Às vezes eu gosto muito de ver séries do Oriente Médio. E às vezes eu vejo os palestinos ou os inimigos de Israel sequestrarem algumas pessoas. E como o povo de Israel se mobiliza para salvar aqueles que foram... Obrigado, Ivanildo. Aqueles que foram presos. É uma mobilização gigantesca. Não é uma coisa fácil. É muito difícil. Aí o Senhor diz aqui: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Uau! As trevas tinham domínio sobre você? Sim. Sobre mim também. As trevas poderiam trazer maldição sobre nós? Sim. Mas a obra da cruz, através de Jesus, vai nos buscar lá aonde nós estávamos, nas condições de pecadores. E Ele fala, Ele não só nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ei, foi forte o que Ele fez por nós. Foi poderoso o que Ele fez por nós. É por isso que nós não podemos, às vezes, ser alguém que minimiza a importância disso. Às vezes nós damos pouca importância a isso que está sendo dito e escrito. Você está num reino de Deus. Você está no reino de luz. Você foi resgatado do domínio do mal. Creia nisso. Que isso faça sentido para você. Porque isso é tão poderoso, mas tão poderoso, que moveu alguma coisa no reino de Deus por você. Eu não sei se você compreende, isso faz sentido para você. Mas eu não sou um Zé Mané qualquer. Eu não sou um zero à esquerda. Eu não sou alguém que não vale alguma coisa. Estou valendo muito. É por isso que quando às vezes vem aquele sentimento de inferioridade, eu digo, pode sair daqui. Porque pelo sangue do Cordeiro de Deus, eu estou valendo muito. Eu estou valendo muito. Todas as vezes que a ansiedade chega, toda vez que sentimentos depressivos chegam, todas as vezes que alguma coisa chega, eu digo, pode sair daqui em nome de Jesus, porque eu estou valendo um preço alto. Um preço alto. E eu digo a você também, você está valendo um preço altíssimo. E para encerrar, eu quero que você leia comigo a primeira carta que Pedro escreve. No capítulo 1,
Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Na minha versão, ela diz um negócio interessante. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Cara, isso é forte demais. Ele está dizendo que nós não tínhamos utilidade. Nós éramos inúteis. Até parece que ele ouviu a música do Traje a Rigor. Vocês lembraram dela, não lembraram? Vocês são inúteis. Vocês tinham uma vida inútil. E ele vai continuando dizendo, mas esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertos pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e nem mancha. Uau! Fez sentido? Ele está dizendo, o preço de vocês, Marcelo, Eurimar, Fabrício, Ivan, gente, o preço de vocês não é como o de um ouro. Um ouro que não tem valor em alguns momentos. Ou como uma prata que não tem valor em alguns momentos. Vocês valem o preço, o precioso, o valor. Vocês valem o precioso, a vida de Jesus. Para Deus, vocês valem tanto quanto Jesus. Para Deus, valemos tanto quanto Jesus. Jesus não é especial agora, porque Jesus nos resgata dizendo, olha, agora o povo do Centro Cristão da Família é tão precioso quanto eu sou. O povo do Centro Cristão da Família foi liberto pelaquilo que eu fiz por eles. O sangue que eu derramei naquele lugar, naquela cruz, vale hoje o mesmo valor que era naquele dia, que é agora e será para eternamente. E esse sangue, este valor, é a minha vida por eles. Ele fez uma troca. Ele disse para Deus, Deus, eu entrego, Pai, eu entrego a Ti a minha vida, pelos pecados dessas pessoas. Mas uma coisa vai acontecer com eles posteriormente. Eles terão tanto valor quanto eu tenho para Ti. Vou te dizer uma coisa, e ouça isso com muita atenção. Jesus comprou você. Ele foi lá e comprou você. Ele foi lá e disse, é meu, não é teu, diabo. Eles não são mais seus, eles são meus, eu estou dando eles ao Pai. Eu estou fazendo deles agora preciosidades. Eles são preciosos, eles são amáveis, eles são amados, eles receberam a minha redenção, eu estou libertando eles, agora eles não são mais escravos do pecado, eles são livres. Eles não são mais agora aprisionados por tantas maldições. Agora sobre eles está a minha bênção, a minha salvação, o meu milagre. E eu os torno reconciliados com o Pai. A reconciliação que você tem não é uma reconciliação qualquer. É a reconciliação mais poderosa do universo. Nenhum resgate no mundo inteiro seria tão perfeito quanto este. Nenhum resgate no mundo inteiro teria tanto efeito como esse. Então eu digo a você hoje, igreja linda de Jesus, preciosidades de Jesus, gente maravilhosa que Jesus resgatou, gente que tem um preço tão precioso. Em alguns textos, você poderá ouvir que você é a menina dos olhos de Deus. Seu resgate foi tão espantoso,
tão incrível que Satanás tenta encontrar você. Mas muitas das vezes, você está escondido ou escondida debaixo da sombra do Onipotente. E descansando lá você está. Não vai ser fácil a jornada. Tem muita gente querendo facilidade na jornada. Eu não quero. Porque no mundo, nós teremos dificuldades na jornada. Porque ele passou as dificuldades, nós passaremos, ele venceu e nós vencemos. Porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não somos vencedores pela força do nosso braço, pela força do nosso intelecto. Não. Somos salvos, resgatados, curados, libertos, transformados por causa de Jesus. E eu queria muito que você entendesse isso, que isso fizesse sentido para você. Porque quando você sair da sua casa e vir se ajuntar com o corpo de Cristo, você não viesse, às vezes, com aquele sentimento de eu não sou importante. Ei, você é importante. Ah, eu não tenho valor. Você tem o valor. Existe uma música antiga que diz que você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Sabe por quê? Porque é isso que eu quero que você entenda essa noite. Porque a mensagem na cruz não é uma mensagem que nós podemos ficar dizendo para todo mundo e não vivê-la. Nós precisamos viver essa mensagem. Talvez quando você viver essa mensagem, alguém diga assim: ah, você está muito crente. Aleluia, eu estou crente mesmo. Ah, você está muito santinho. Aleluia, eu estou santinho mesmo. Porque o que foi feito por mim, ninguém poderia fazer. Reconciliar com Deus, ninguém poderia fazer, a não ser Jesus. E sabe o que eu acho mais interessante em tudo isso que eu falei? É que depois que ele morreu e ressuscitou, ele voltou à terra, para mostrar para muita gente que a promessa se cumpriu, que o tetelestai se fez uma verdade para muita gente. E aí quando ele está lá conversando com os seus discípulos, ele vai assim: olha, é o seguinte, eu precisarei ir para os céus, porque eu precisarei fazer casas para vocês. Sabe, além de me salvar, além de me resgatar, além de me fazer um monte de coisa, ainda prometeu que eu morarei na presença dele. Eu terei uma vida eterna, nós teremos uma vida eterna, e isso já é motivo suficiente para jubilarmos a ele essa noite. Isso é motivo suficiente para dizer: valeu, Jesus! Valeu, Jesus! Obrigado, Jesus, porque eu vou morar no céu. Isso é incrível, não é? Isso é incrível, isso é loucura. As pessoas lá fora não vão entender isso jamais. Mas os que amam Jesus, esses vão entender e vão jubilar. Porque não só foram salvos, não só foram curados, não só tiveram a redenção, foram redimidos, mas ainda vão morar no céu. Ainda se tudo aqui não der certo, eu ainda tenho esperança de um dia a trombeta soar, oh aleluia, e eu ir encontrar Jesus, e depois ir celebrar as bodas do Cordeiro, e depois de quebra, ainda procurar a minha casa no céu. Você entendeu o que Jesus fez por nós? A cruz ecoa uma mensagem. A mensagem da cruz não pode ser menosprezada pela igreja do Senhor. Centro Cristão da Família, ouça o que o Espírito diz a esta igreja essa noite.
Não menospreze aquilo que Jesus fez na cruz. Lembre-se disso todos os dias. Jubile sobre isso, glorifique sobre isso, mesmo nos dias das mais terríveis dores, dos dias mais terríveis da tua vida. Ainda diga: o meu Redentor vive. Eu não sou qualquer coisa. Temos uma canção que nós cantamos nessa igreja também. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou escravo da obra redentora de Jesus. Não tenho medo dela. Ela cada dia me exige mais, e cada vez que me exige mais, eu tenho que me considerar menos, mas capaz de fazer mais. É por isso que Jesus ouve de João Batista: eu preciso diminuir para que ele cresça. Mas o precursor do Messias fez mais coisas do que nós imaginamos. Enquanto o Messias estava evangelizando, fazendo muitas coisas, ele estava batizando e pregando o Evangelho. Porque ele sabia que o chamado para ser menor não estava ali anulando o potencial que ele tinha diante da presença dele. O grande desafio é a gente saber conciliar isso. Isso é um ponto de partida para muitos de nós essa noite. Eu queria que você ficasse de pé, por gentileza. Fez sentido para você essa mensagem? Então a defina com uma palavra. Quem tem coragem de defini-la com uma palavra? Não estou ouvindo ninguém. Gratidão, amor, identidade, o que mais? Vida, resgate, fé. O pessoal aí de trás não define nada para você, não? Graça, liberdade, esperança, perseverança, discípulo. Quantas coisas definiram isso? Então eu quero que você sinta-se alcançado por essas definições geradas nesse lugar. Sinta-se apaixonado por Jesus como Ele é apaixonado por você, como Ele ama você. Sabe, se você sair daqui dizendo assim: eu quero amar Jesus, quero te amar, Jesus, da mesma forma que o Senhor me amou. Talvez eu nunca alcance esse nível de amor, mas certamente eu serei uma pessoa melhor se eu entender este amor. Certamente eu farei coisas melhores diante de tudo que o Senhor tem feito. Alguém queria ser melhor do que é hoje, além de mim? Alguém queria fazer coisas melhores do que eu faço, do que você faz? E isso é amor. Porque o amor gera gratidão, gera liberdade, gera um monte de coisa. Então, saia daqui hoje mais grato. Saia daqui mais amante da obra da cruz na sua vida. Porque você poderia estar em qualquer outro lugar. Você poderia, não poderia estar hoje? Eu lembro muito do testemunho da irmã Sheila, quando a irmã Sheila virava o copo. A gente não pode ter vergonha disso, não. Tu também, Alessandra, para com isso. Sai daí, mano. Né? Fica rindo, né? E o Igor? Pior. A gente não pode ter vergonha de onde a gente veio. Porque foi da onde a gente veio que nos mostra a graça redentora de Jesus. O que fazíamos de errado, todas as coisas que fizemos de errado, hoje não fazemos mais por causa de Jesus. Quantas vezes você estava debaixo de tanta maldição, sem esperança? Minha mãe que está bem ali, ó. Essa mulher foi atormentada por demônios. Mas o evangelho da cruz entrou na nossa casa. E hoje nós somos uma família que serve a Deus.
Sabe por quê? Porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Giovanni bebendo, como fazia antigamente. Hoje nós somos livres. Sabe, talvez você não dê muito valor a isso, mas eu quero que você valorize isso. Eu quero que você seja um crente melhor, não por causa de qualquer outra coisa, mas pela obra redentora de Jesus na sua vida. Porque quando o Evangelho te alcançou, ele não te alcançou para te condenar, ele te alcançou para dizer: eu amo você, eu vou livrar você, vou limpar você e vou transportar você das trevas para a poderosa luz. Hoje somos livres. Hoje podemos dizer: obrigado, Jesus. Porque muitos de nós poderiam estar na prostituição, muitos de nós poderíamos estar no tráfico, muitos de nós poderíamos estar em tantos lugares errados, mas a obra da cruz nos redimiu. E eu quero que você tenha alegria por isso, que a alegria da salvação esteja na sua vida, e que você sempre diga: eu era, não sou mais, porque Ele me livrou, porque Ele me tirou, porque Ele me resgatou. E aí você vai saber o quanto você custou. Você está entendendo isso essa noite? Isso faz sentido para você esta noite? Se faz sentido, dê uma salva de palmas. Dê um grito de pé, por gentileza. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.